Todos gostamos de ser coagidos pela norma, pela lei, não é? A lei nos coage a todos, nos faz agir de determinada maneira e não de outra, não é? E essa coação legal, legítima, essa a gente quer. Entra aqui um doido com a arma na mão, falando besteira, a gente fica louquinho que chega alguém e coaja, né? E peça isso daí, né? Então há a coação legítima, que é a da norma, e a coação que é ilegítima, que é a pura violência, né? Agora, a resposta, a responsabilidade, não é? Não há palavra mais grudada, assim, mais próxima da ideia de autoridade do que a palavra responsabilidade, não é? Autoridade responsável é um pleonasmo. Se não é responsável, não é autoridade, não é? E se quer exercer uma autoridade sem ser responsável, também não dá, né? Então, às vezes, em certos ambientes, é difícil você falar sobre a ideia de autoridade, porque provoca certas reações, né? Autoritário e tudo. Então, a porta de entrada para você conversar sobre a ideia de autoridade, com um jovem, pelo menos, né? É falar de responsabilidade. Está falando a mesma coisa, mas só que você está entrando pela porta de trás, né? A responsabilidade. Quem não quer assumir a responsabilidade por nada, não pode exercer nenhum tipo de autoridade. Quem exerce qualquer tipo de autoridade pode ser chefe da sua sala. Responde pelos outros, né? Responde não só por si, mas pelo que rola ali, né? Assume a responsabilidade. Esse negócio de dizer que a ação é o antídoto para a violência, né? Isso é bom, é legal. Mas há uma máxima latina que diz assim: a corrupção do ótimo é o péssimo. Uma máxima latina. A corrupção do ótimo é o péssimo. Quer dizer, você tem uma coisa que é ótima. Você corrompe aquela ideia, ela não fica ruinzinha. Ela fica a pior possível. A corrupção dessa ideia de que a palavra é o antídoto para a violência, a corrupção dessa ideia é a violência por meio da palavra. A agressão, né, verbal, a violência por meio da palavra. É a corrupção da ideia de que a palavra é o combate à violência, não é? Na sociedade, essa agressão, não é? Essa violência que vem por meio da palavra, está presente na maior parte dos contratos que a gente assina. Pede um empréstimo para um banco, leia o contrato, linha por linha. Ali está escrito com todas as letras que eles não confiam em você. Você diz, não, mas eu pago, pô, não interessa, pô, se não pagar é isso, mas eu pago. Tá. Quer dizer, o contrato é uma virtualização da violência, mas é uma violência, né? Porque o cara está dizendo com todas as palavras que não acredita na sua palavra. Quer algo mais violento que isso? E ainda precisa de 2 testemunhas. Precisa de testemunha ainda, né? Não é verdade? Então, a gente vive essa situação moderna, né, da violência por meio da palavra. Bom, a Hannah Arendt tem um livro importante chamado A Condição Humana, em que ela usa a palavra ação nesse sentido grande, macro, né? A Hannah Arendt, no livro A Condição Humana, diz, o ser humano, né, há atividades do ser humano, fazeres do ser humano, que são labor, que são trabalho e que são ação. Agora, o labor é a atividade que a gente realiza, né, para manter a vida em sentido biológico, né, manter o corpo vivo. Então, isso é importante no ser humano, mas isso os animais também têm que fazer. O livro A Condição Humana é o que caracteriza o modo de ser do ser humano. Então, não é o labor, não é a manutenção da vida em sentido biológico, não é? O trabalho
ela lê, num sentido não exatamente marxista, mas o trabalho como a produção material de algo fora do corpo, né? Nesse sentido da produção material, a gente também partilha com animais. Abelhas fazem coisas muito interessantes, não é? Castores são engenheiros importantes, não é? E aranhas e outros bichos. Então, o trabalho enquanto produção material de algo fora do corpo também não é a condição humana. Ela diz, a condição humana mesmo, o que marca o modo de ser do ser humano, é a ação. É a ação, quer dizer, é o fazer com a palavra, é a consciência que possibilita a vida na polis, a vida em sentido político, a vida bios, não a vida zoou, né? Porque em grego tem o zoou e o bios, não é? A vida em sentido humano, não na dimensão animal. Então, o livro inteiro é muito interessante, inclusive o que ela fala sobre a ideia de autoridade, mas eu estou chamando a atenção para a importância que é dada para a palavra ação. E o Habermas, filósofo alemão vivo, né, tem um livro de 1972 chamado Teoria da Ação Comunicativa. Teoria da Ação Comunicativa, e a ação tem esse peso como palavra, né? O Habermas, então, em um minuto, assim, distingue na vida em sociedade a ação estratégica e a ação comunicativa. A ação estratégica é aquela que visa ao êxito, né? Então, ele acusa que predomina esse tipo de ação assim, na sociedade, não é? O êxito, o sucesso, né? Agora, diz o Habermas, a gente carece de entendimento, né? De se entender. Então, ele se dedica à construção de uma situação ideal de fala que possibilite o entendimento, né? E essa ação que busca não o êxito, mas o entendimento, é que é a ação comunicativa. Ou a ação cujo êxito é o entendimento e não o resultado material, não é? Aí os críticos dizem, porque o Habermas dá peso a essa ideia de busca do consenso, né? E se dedica a isso, a produção de textos de direito internacional, né? Tem um livro importante de direito internacional chamado Facticidade e Validez, do Habermas, né? Ele diz, no nível das pessoas já tem, faz besteira, prende, não sei o que lá. Agora, no nível das nações, a coisa está muito solta, precisa de normas, leis, né? Para poder regular as ações, para a ação ser realmente comunicativa, né? Buscar o entendimento. E aí os críticos dizem, mas você acredita nisso, seu Habermas? Você acredita nisso? Ao longo da história, quando foi que o povo sentou ao redor de uma mesa, né? E chegou a um consenso? Quando foi? Dá um exemplo. Eles eu não tenho exemplo para dar não, mas eu acredito nisso, né? Aí olha para... E você, em que acredita? Né? Porque não acreditar em nada é fácil, mas é um luxo de minoria, né? Absolutamente não generalizável, não é isso? Então o Habermas fica na dele e diz, eu acredito nisso. Precisa criar as condições, né? Condições e os tribunais, instituições assim, internacionais que cuidam dos desvios das nações são ignoradas pelos países poderosos, não é? E, então, eles precisam normalizar isso, criar normas para regular isso, é aí que está o problema, né? Mas o Habermas usa, então, a ideia de ação, a palavra ação, com esse peso, esse respeito. A palavra ação tem uma rede aí de significados, e quando se pensa na divindade, assim, no âmbito das religiões e tudo, o que se busca da divindade é só a palavra. Ninguém pede assim a Deus que venha fazer uma coisa aqui, busca a palavra, né? Mas a gente, humano, a gente não pode parar na palavra, né? A palavra nossa, quer dizer, tem que vir com a ação, a consciência, a vida em sentido humano, né?
O animal vive de reação, de impulso. A gente vive de consciência, né? Que é esse controle dos impulsos, né? A ação pessoal entre pessoas, a comunicação é o que se busca, mas na busca de articulação do pessoal com o coletivo é preciso argumento, né? Argumentação, né? Consistência. A coação, em princípio, estou fora, ninguém quer ser coagido, mas no fundo há a coação legítima, que resulta do exercício de uma autoridade legitimamente constituída, né? Então, isso é um tema para a gente conversar, quer dizer, mais adiante aí, sobre a ideia mesmo de autoridade, né? Mas há a coação legítima. Agora, a coação ilegítima é a pura violência, é a coerção, é a força, não é? Então, não é qualquer coação que eu jogo fora. E a ideia de ação está muito ligada com a própria ideia de criação, né? De criação, como uma ação original, que origina, que inicia alguma coisa, né? E nesse sentido, as ideias de autoridade e de autoria estão super ligadas. As duas, autoridade e autoria, vêm do mesmo lugar, do mesmo verbo latino, que é o verbo augere. Augere, com U, né? Augere quer dizer aumentar. O autor é um aumentador do mundo, ele faz uma coisa que não existia, o mundo ficou maior, né? E a autoridade tem a ver com a ordem, no sentido de que não basta você ir colocando as coisas no mundo que elas vão se organizando sozinhas, é preciso uma ordem inicial, toda a cidade, todo o país começou de alguma maneira, né? Essa ideia de criação, mas de criação de ordem, né? Tem a ciência, tem o exercício da autoridade, a autoridade da ciência e vai por aí. Então há uma rede semântica rica envolvendo a palavra ação. Agora, a ação consciente, quer dizer, o fazer consciente, que é a ação, o fazer consciente, leva a gente para a ideia de projeto, né? A ideia de projeto. O Julián Marías, um espanhol que fala sobre projetos de uma maneira interessante, tem uma frase assim, inicial que traduz tudo. Ser, em sentido humano, é pretender ser. O ser do ser humano é o pretender ser. Se você não está pretendendo nada, você não é. O que você está buscando? Qual é o seu objetivo, né? O que você... Nada, quero nada não. Não, mas o seu time vai jogar hoje, você não quer nem que ele ganhe? Estou nem aí, pô, né? E na política, fulano, me lixando. Esse cabo já morreu, não foi avisado, mas já morreu, né? Se está vivo em sentido humano, está pretendendo, tendendo para alguma coisa previamente colocada ali na frente, não é? Então, a ideia de projeto, projectum, é assim, pôr uma meta ali na frente e me lançar para ir buscar, o jato para frente, né? Eu prefiguro alguma coisa e vou atrás. Essa é a ideia de projeto. Então, a ideia de projeto pressupõe a existência de metas, de objetivos, né? Esses objetivos, essas metas, são uma antecipação da minha ação. O cara que joga todo dia na loteria e diz assim, se eu ganhar eu vou fazer isso, se eu ganhar eu vou fazer aquilo. Isso não é projeto. Isso não é projeto porque ganhar ou não ganhar não depende da ação dele. Claro que se ele não jogar, ele não ganha. Mas não basta jogar para ganhar. Fazer projeto é fazer coisas que dependem da minha ação, né? Eu estou antecipando o que eu vou fazer. Isso é projetar. Agora, são objetivos que são antecipação da minha ação, onde há abertura, risco. Todo projeto envolve risco. Risco quer dizer, um projeto condenado ao sucesso não é um projeto. Um projeto condenado ao fracasso não é um projeto. Se é certo que vai dar certo, então eu estou fazendo alguma coisa, mas não é um projeto. E se é certo que dá errado, também. Então, o risco é inerente à ideia de projetar, não é? E não é pelo gosto do risco, é porque
o espaço do risco é o mesmo espaço da abertura, da criação, de fazer do seu jeito. Que se já tiver tudo absolutamente determinado, onde é que eu fico, né? Eu me deixo levar, não é? Então, esse espaço do risco é o espaço da criação. Em chinês, o mesmo ideograma representa a crise e a oportunidade. É o mesmo ideograma para as duas palavras, crise e oportunidade, né? Agora, um ponto é absolutamente decisivo na ideia de projeto. Toda coação aqui é impossível. É um contrassenso. Não pode haver coação. Ninguém pode ter projeto pelo outro. Um pai que quer ter projeto pelo filho é sofrimento para os dois lados. Não é? Então, não dá. Você, como aluno, como professor, não pode ter projeto pelo aluno, né? Então, o professor, o pai, a família ajuda, sugere, torce, reza, sei lá o quê, mas não dá para viver a vida pelo outro, pô. Não é? Isso é uma coisa pequena, porém enorme. Não é? Não dá para coagir no projetar. Quem procura pós-graduação e quer fazer um mestrado, um doutorado, tem que vir com um projeto. Pode ser um germe de projeto, uma ideia pequenininha, mas não dá para vir aqui e dizer, olha, o que você acha que eu devo pesquisar? Não bate bem. Na área de exatas existe isso. Eu vim da matemática antes de vir para cá, e na matemática, um professor, orientador, chega para um aluno, é a praxe, né? Dá um problema para ele, que o aluno nunca viu, ele dá um problema, e diz, vai resolver isso aí, demonstra esse teorema. Na hora que demonstrar, tem o mestrado, tem o doutorado, né? Ele dá a tese para o aluno resolver. É normal. Claro que não são todos, tem gente que chega com um projeto, né? Uma ideia de projeto. Mas na área de educação, por exemplo, isso simplesmente não faz sentido. Eu dizer qual é o seu projeto, pô, não é? Você me diz qual é o seu projeto e eu vejo como é que eu colaboro, né? Coopero, não é isso? Mas não o fazer por você ou ter projeto pelo outro. Agora, a ideia de projeto imediatamente é bom associar a duas coisas. Ó. Por um lado, a qualquer uma dessas palavras que antecede a ideia de projeto. Por exemplo, sem sonhar a gente não faz projeto, a gente não tem projeto. Sem esperança a gente não tem projeto. Sem ilusão a gente não tem projeto. Sem utopia a gente não tem projeto. Essas palavras são meio desgastadas, mas são palavras ricas, não é? Quem quis fugir dessas palavras para não parecer religião, como Bergson, por exemplo, aí criou uma expressão própria, né? Do livro do Bergson, A Evolução Criadora. Ele disse, para viver a gente precisa ter elan. Elan é uma palavra criada pelo Bergson. O elan vital é que nos mantém vivo. Em uma situação assim qualquer, você precisa manter o elan, né? É a mesma coisa, precisa manter a ilusão, manter a esperança, manter a vontade. A vontade é uma palavra bonita. Entrou meio que em desgraça porque alguns filósofos pegaram pesado, né? Nietzsche e Schopenhauer, e pega a vontade como vontade de poder, né? Aí a psicologia deixou de lado a palavra vontade. Mas qualquer uma dessas palavras aponta na mesma direção, quer dizer, são pré-condições para poder a gente ter projeto. Quem não sonha não faz projeto, não é? Agora, a gente não vive de sonho, a gente vive de projeto. Quando a situação está numa crise danada, se você lembrar assim, puxa vida, mas eu já sonhei bastante, eu já tive muita ilusão, você vai entrar no buraco mais ainda. Quando você entra numa crise, você diz, não, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, né? A situação está russa, mas eu já fiz aquilo. São os projetos que dão força para a gente, não é? Mas sem isso, a gente não projeta. Ilusão é, de todas essas palavras, talvez a mais forte. Sem ilusão, a gente não faz projeto. Ilusão, bom, ilusão é uma palavra que tem várias conotações, né? E tem a ilusão negativa, de engano e tudo, né? Mas tem um sentido positivo em todas as línguas.
Se não tivesse um sentido positivo, a desilusão não seria ruim. Se a desilusão é ruim, é porque você acha que o bom é ter ilusões. Não é? Illudere, ludus, jogo. Então, ter ilusões é você dizer, eu estou no jogo, eu quero jogar, né? O jogo tem risco, pode dar assim, pode dar assado, mas eu estou jogando, vamos nessa. E o desiludido é o que diz, não brinco mais, não quero mais brincar. Acabou a brincadeira. Bom, é um luxo de minoria, né? Agora, sem ilusão você não faz as coisas mais importantes da vida, sem ilusão você não casa. Eu não estou falando que só casa iludido, eu estou falando só casa tendo ilusões. Porque você diz, não, eu sei que pode ser assim, pode ser assado, mas comigo eu acredito que vai dar certo, né? Aí você entra, né? Sem ilusão, se você casou, você não tem um filho. O discurso do desiludido é, o mundo está uma desgraça. O que eu vou pôr uma criança no mundo a mais? Para quê? Né? É o discurso da desilusão, né? Então, não dá, a gente precisa ter ilusões, né? E qualquer palavra do lado de cá apontaria na mesma direção. Utopia, nós precisamos acreditar em utopia, né? O que é uma utopia? É um sonho? É uma ilusão? Mas é um sonho, uma ilusão a respeito da sociedade inteira, né? Isso é uma utopia. Não dá para você dizer, eu tenho uma utopia pessoal, para a minha vida. Não é isso. Quem tem uma utopia pensa a sociedade inteira organizada de uma maneira que você diz, é assim que eu acho que devia ser. Thomas More, um religioso que andou por aí com Colombo, Américo Vespúcio, Pedro Álvares Cabral, ele andou viajando aí um pouco, né? Quando o Brasil estava sendo descoberto. Em 1504, Thomas More está se aposentando dessas viagens, e aí ele escreve esse livrinho, 1504, chamado Utopia, onde ele cria a palavra utopia. Topos é lugar e u é a negação, então um lugar que não existe, né? E ele descreve uma ilha de utopia maravilhosa, onde todos os problemas do mundo estavam resolvidos. E ele está na Inglaterra, do início do século XVI, né? Criticando coisas da Inglaterra do início do século XVI, 1500 e um pouquinho, e diz, como seria bom se a Inglaterra fosse que nem utopia, né? Esse período de exploração, navegações e tudo, é um período de valorização do ouro pra caramba, né? O ouro, vieram para cá, levaram um monte de ouro nosso e da África e de outros lugares, né? E aí o Thomas More, ele diz, olha, em utopia é que a coisa é bem resolvida. Como é que os utopianos ou utópicos, né, pensam no ouro? Vocês já leram o livrinho Utopia, do Thomas More? Eu tive assim, a felicidade de receber uma encomenda de fazer uma versão para criança de 10 anos. Então eu escrevi uma versão resumida, mas mantendo as ideias fundamentais, para criança, né, de 10 anos. E isso eu mantive, isso daqui do ouro, né? Em Utopia, o ouro é associado às piores situações, mas de uma maneira natural na vida. Por exemplo, toda privada em Utopia é de ouro. Privada, o assento da privada. A ideia do Thomas More. Porque ele quer que as crianças e tudo vão vendo o ouro associado a só coisa, né, desagradável, né? Todas as correntes para prender os escravos são correntes de ouro. Que metáfora bonita, né? O ouro prendendo. Então tem os prisioneiros. Em Utopia não há escravo. Mas quem tenta invadir a ilha e é preso, vira escravo. Então ninguém nasce escravo, mas alguém se torna escravo por ter feito besteira, né? E como é que prende os escravos? Correntes grossas, enormes, todas de ouro. Tem que ser grossa, porque o ouro é frágil, né? E aí os presos estão sendo levados e aquelas correntonas de ouro prendendo, né? E tem um lance bonitinho, que é um garotinho, junto do pai, recebendo uns visitantes que vêm à Utopia, né? E os visitantes todos cheios de ouro, pendurado no pescoço, né? Aí o menininho pergunta para o pai, pai, por que mandaram os prisioneiros visitar a gente? Porque o menininho já vê aquele monte de ouro no pescoço como corrente prender, e né?
No fundo é, né?